Então, quando a Lucy me convidou, né, e ela falou, Léa, escolhe o tema, né? Aí ela falou um tema, quando ela falou esse tema, eu estava com muita vontade de falar sobre esse tema. Está lá na nossa revista Visão Missionária, na parte de comportamento, né? Mulher, negra e cristã. A igreja como espaço de luta, a igreja como espaço de amor, luta e respeito à diversidade. Eu tive o privilégio de entrar na sala com Verônica. Verônica, ela que escreveu esse artigo. E Verônica, ela foi discriminada dentro da igreja, né? Então, quando a Ana Cátia, a nossa coordenadora, convidou a Verônica para falar, Verônica falou de algo que ela sofreu dentro da igreja. Então, eu queria conversar um pouquinho com vocês hoje, né? E eu queria fazer uma pergunta para vocês. Eu vi que nós estamos com 27 na sala. Alguém já sofreu alguma discriminação racial dentro da igreja, nesse tempo todo que é crente, é cristã? Ninguém nunca sofreu? Tem alguém que já passou ou ouviu alguém do grupo da MCM, no coral, não importa, na membresia, vocês sabem disso, né, de alguma discriminação? Quem já presenciou ou quem já viu, né, quiser abrir o microfone, pode falar. Ninguém? Ninguém? Então, gente, trazendo, né, para dentro da nossa vida cristã, né, só existe uma raça, a humana. Quando a gente olha para essa imagem, né, a gente vê um bebê branco e um bebê negro. Quem poderia abrir o microfone e ler o que está escrito lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 26 e 27? Então, só existe uma raça, a humana, e cada humano foi feito à imagem e semelhança de Deus. Somos nós que olhamos e vemos na imagem, né? Uma criança branca e uma criança negra. Mas diante dos olhos de Deus, não tem cor, porque nós fomos feitos à sua imagem e à sua semelhança. Ok? Quem achou Gênesis capítulo 1, 26 e 27? Pode abrir o microfone e estar lendo para a gente. Achei. Pode ler, Edna, por favor. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Então só existe uma raça, a humana. E cada humano, como a Edna acabou de ler agora, em Gênesis capítulo 1, foi feito à imagem e semelhança de Deus. Então, por que existe, né, entre nós o racismo? Porque muitas das vezes, né, quando Verônica estava dando esse estudo, ela mesma, a autora, né, do estudo, ela é da PIB de Campo Grande. Verônica hoje ela é formada, né? Ela é pedagoga, ela é especialista em neurociência pedagógica, né? E quando Verônica estava falando, eu fiquei lembrando de mim. Eu não fui discriminada dentro da minha igreja, mas eu fui discriminada por uma irmã da minha igreja, que quando eu era jovem, né, eu fui namorar o filho dela, que era branco, e ela comentou com uma outra irmã: quem ela pensa que é para namorar o meu filho? Eu passei a mesma coisa que Verônica passou. E anos mais tarde, né, Deus foi tão maravilhoso que me deu um marido, filho de húngaro, e eu tenho filhos lindos, que são a imagem e semelhança de Deus. E graças a Deus, essa irmã, muitos anos depois, ela veio me pedir perdão. E graças a Deus,
eu não fiquei com nenhum trauma na alma, não tive dor, não tive depressão por causa disso. Sabe por quê, minhas irmãs? Dentro da minha casa, a minha mãe nunca cultivou em nós nenhum tipo de preconceito. Então, quando você, dentro da sua casa, dentro do seu lar, você educa os seus filhos, os seus netos, os seus sobrinhos, não importa. Quando a gente fala em lar, né, a gente está falando em casa. Quando você, dentro da sua casa, não cultiva nos seus filhos o preconceito racial, isso não vai para a escola, isso não vai para a sociedade e isso muito menos vai parar na igreja. Vocês concordam? Então, irmãs, se alguma de nós, em algum momento da nossa vida, né, tivemos essa fraqueza de ter algum tipo de preconceito, uma coisa muito comum, né, eu trabalho na Baixada Fluminense, e às vezes você está saindo da hora do almoço, você vai na rua almoçar, quando você vem em direção ao seu carro, vem um rapazinho todo assim, bem escurinho, daquele cabelinho assim, todo enroladinho, e ele vem assim dizer para você que ele olhou o teu carro. Você leva aquele susto. Talvez se esse rapaz, se esse menino fosse branquinho, lourinho, você não teria se assustado tanto com ele. Por quê? É um preconceito, uma coisa que a sociedade enraizou, que o negro é ladrão, é bandido, não teve oportunidade. Isso é lá na sociedade. E se a gente não cuidar, irmãs, isso chega dentro da nossa comunidade cristã. Tá? Então, existem entre nós, dentro das nossas igrejas, sim, pessoas preconceituosas, sim, mas eu peço ao Senhor que essas pessoas ainda entendam que ela está em condenação diante do Senhor, porque só existe uma raça, a humana. Uma coisa muito importante que nós precisamos, né, ter no nosso olhar é valorizar, né, quem consegue ler sem precisar de qualquer legenda, que simplesmente ama amar você. Eu e meu marido, nós temos uma transportadora na Baixada Fluminense, né? E eu e ele moramos muitos anos na Baixada, e como é bom quando eu encontro com pessoas que lá há 33 anos atrás, quando eu ainda dirigia o caminhão, quando meu marido era o mecânico, nos conhece, porque as pessoas olham para a gente, né? Nos cumprimentam, né? Sem fazer nenhuma legenda. Hoje, alguns, né, depois de muitos anos, não viu todas as pedras que nós tropeçamos, não é verdade? Para chegar aonde nós chegamos, né? Olha para a gente e quer ler uma legenda. Então, que cada uma de nós, mulher cristã em missão, que temos a responsabilidade, né, de compartilhar o amor, de compartilhar a graça, de compartilhar a misericórdia, que a gente realmente valorize aquelas pessoas que conseguem olhar para nós sem qualquer legenda. Simplesmente, quando eu conheci Edna, eu amei a Edna, eu falo para ela, foi amor à primeira vista, né? Eu tenho Maria Isabel, que está aqui. Quando eu cheguei em Petrópolis, né, a primeira pessoa que me recebeu na CIB de Petrópolis foi Isabel. E nós temos uma amizade, né, de irmã, né? Uma coisa tão gostosa, porque não tinha nenhuma legenda em mim, nem tinha nenhuma legenda em Isabel. Simplesmente o amor, a graça, a misericórdia do Senhor nos atraiu. Amém? Somos todos iguais, né? Todas nós sabemos o que diz lá em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, né, que deu seu único filho, para que todos que não é branco, não é marfim, não é amarelo, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Então, minhas irmãs, a palavra de Deus, ela está cheia de certezas que nós, como cristãs, não podemos ter nenhum tipo de preconceito, nenhum racismo, porque racismo é crime. Racismo é crime. E nós não podemos trazer isso para dentro da nossa comunidade cristã. Porque se eu tenho um preconceito com um irmão, né, negro ou com uma irmã negra, eu vou estar entristecendo o Espírito Santo de Deus. Porque aquela mulher negra, aquele homem negro, aquela criança negra é imagem de Deus. Então, nós somos todos iguais, como nos diz a palavra de Deus. Estou aqui falando, a Cíntia Berzins.
Cíntia, você poderia ler para a gente o que está lá em Deuteronômio 10, 17, né? E Eunice lá, que cantou lindamente, lindo. Ontem nós tivemos uma live sobre louvor e adoração. Que o Senhor abençoe a vida de vocês, porque vocês são verdadeiras adoradoras. Quando vocês cantam, a gente sente que vocês estão prestando um culto a Deus. Que Deus abençoe vocês, queridas irmãs. Então, Eunice, Atos 10, 34, vem confirmar o que diz em João 3,16, né? Liceia, você pode ler para a gente, irmã, o que está lá em Romanos 2, 11? Irmãs, é tão bom a gente marcar na nossa Bíblia, né? Mensagens que nos trazem a certeza, né? Que não pode de maneira nenhuma ter nenhum tipo de preconceito dentro da nossa comunidade cristã. Deuteronômio 10, 17. Cíntia, achou? Sim? Pode ler, Cíntia, para a gente? Pois o Senhor, o seu Deus, é o Deus dos deuses e o soberano dos soberanos, o grande Deus, poderoso e temível, que não age com parcialidade nem aceita suborno. Isso. Agora, Atos 10, 34. E abrindo Pedro a boca, disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Romanos 2, 11. Porque para com Deus não há acepção de pessoas. Então, irmãs, para com Deus não há acepção de pessoas. Então, queridas irmãs, se nós soubermos que dentro da nossa comunidade cristã está havendo qualquer tipo de preconceito, racismo, né? Nós temos que, de uma maneira muito particular, chamar essa pessoa, conversar com essa pessoa, perguntar para ela se ela está precisando de ajuda, se ela conhece bem a palavra de Deus, se ela sabe que aquela comunidade que ela está ali é uma comunidade de Deus que não faz acepção de pessoas. Jesus se entregou pelo mundo inteiro. Deus nos aceita e nos ama como nós somos. Branco, preto, amarelo, índio. E uma outra coisa que eu gostaria de falar com as irmãs, mulher negra e cristã, a igreja como espaço de amor, luta e respeita a diversidade. Queridas irmãs, não existe para o nosso Deus favoritismo ou parcialidade por parte de Deus. O Senhor Deus nos vê como um todo. Hoje nós não podemos mais estar igual estão essas pessoas aglomeradas. Mas quando nós poderíamos, eu vejo na minha igreja, eu tenho certeza que na Liberdade, no Brás também, uns ao lado do outro. Nós não olhamos a cor do irmão. Nós estamos ali para prestar um culto ao Senhor, sabendo que todos nós somos iguais. Deus conhece o intento do nosso coração. Irmãs, tem muitas pessoas que fingem e mentem, né, em viver uma vida contrária ao Evangelho. É uma pena, porque para essas pessoas só resta a condenação eterna. Então, é um tema, né, que muitas das vezes, né, eu fiquei muito feliz quando a Ana Cátia convidou Verônica para falar, porque muitas das vezes tem determinados assuntos que nós não queremos falar, né? Assuntos polêmicos que a gente não quer falar, né? Eu não sou racista. Não, mas a minha filha, se for para casar, eu quero que ela escolha um lourinho dos olhos azuis, eu quero ter netos muito bonitinhos. Irmãs, isso não pode sair da boca de uma mulher cristã. Eu fiz um laboratório essa semana lá no trabalho, comecei a perguntar a alguns homens que se casaram com mulher negra. E ontem eu perguntei ao Mário, que trabalha comigo, eu falei, Mário, como foi a aceitação da Dulce, negra, né, na sua família, uma família de gente branca? Ele falou, quando meu irmão falou com a minha mãe que ele estava namorando uma mulher negra, a minha mãe falou com ele,
eu espero que você nunca falte com respeito com ela, porque a cor dela não interfere em nada, não muda nada daquilo que as outras noras são. É só isso que eu tenho para falar para você. Então, gente, foi o que eu falei. Essa coisa do racismo, né, começa dentro da nossa casa, para o nosso filho. O meu filho, quando eu mudei para Petrópolis, ele sofreu racismo. Um grupo de meninos, 5 meninos, ele estava com 7 para 8 anos, né? Fizeram um montinho em cima dele, chamando ele de negrinho. Eu tive que trocar o meu filho de colégio. Então, é muito triste para quem sofre. E durante muito tempo eu tive que trabalhar isso nele. Ele tinha 6 anos. Ele vinha na Kombi da escola, começaram a chamar ele de Nescauzinho. Ô, Nescauzinho! Ô, Pelezinho! Aquilo fez tão mal a ele que na hora dele voltar de casa para casa na escola, né, ele saiu na porta da escola que ninguém viu. Ele veio a pé, com 6 anos. Minha casa da escola era quase 6 quilômetros. Então, nós temos que ter muito cuidado dentro de casa, né, para a gente orientar bem os nossos filhos. Isso aqui, minhas irmãs, é Carolina do Norte, Estados Unidos, em 1950. Então, o racismo não é uma coisa que começou agora, né? A coisa era muito mais forte, né? Você está vendo nessa imagem que tem um bebedouro para brancos e um bebedouro, ali ele está botando colorido, né? E muitas das vezes, sem perceber, nós fazemos, né? De maneira... nem percebemos. Nós podemos estar também discriminando, esquecendo que o Senhor Jesus nos vê como um todo. Eu escutei uma pessoa dizer que lá quando começou o trabalho batista aqui no Brasil, quando os missionários americanos chegaram no Brasil e foram para a igreja de Nova Odessa, quem foi buscar esses missionários foram os escravos negros. E um dos missionários escreve uma carta, né, para a América dizendo, olha, aqui no Brasil também há racismo, porque os crentes aqui do Brasil, eles também têm escravos. Poderiam até ter, porque naquela época ainda não tinha acontecido a abolição da escravatura, a liberdade. Mas a palavra de Deus nos diz que o escravo não pode ser olhado com um olhar diferente que eu olho a mim mesmo, porque todos nós somos iguais diante do Senhor. E nos Estados Unidos, depois das que aconteceram, esse movimento Vidas Negras Importam, eu achei muito interessante, minhas irmãs. Não basta ser contra o racismo, é preciso ser antirracista, né? É até uma frase, né, muito usada fora dos nossos muros, né, dos nossos templos, que fala isso. Não basta ser contra o racismo, é preciso ser antirracista. A maioria que estão na sala são mães, são avós, e uma coisa que a gente precisa falar para os nossos filhos, para os nossos netos, né? No nosso ambiente, né? Vidas negras importam, né? Dizer, olha, aquele negro morreu por ele ser negro? Não, a vida dele é tão importante como a nossa, e é papel da igreja. E nós, como mulheres cristãs, o que nós temos feito se no nosso convívio, porventura, aconteceu uma situação? Minhas irmãs, não basta só orar. Uma mulher, quando ela chega no gabinete do pastor ou para a coordenadora da MCM e ela reclama de um abuso sexual, minha irmã, isso é crime, tá? Você não pode dizer, irmão, vamos orar, vai para casa que tudo vai ficar bem. Nós não podemos tratar isso de uma forma superficial nem banal, porque é crime. Desde 1998, né, o racismo é crime, né? Como o abuso sexual é crime, como a violência doméstica é crime. E é o nosso papel, como mulher cristã, no nosso grupo. No meu caso, eu sou coordenadora estadual. O Campo Fluminense, eu sei que as irmãs sabem, é o maior campo da América Latina. Então, vocês imaginam quantas mulheres do nosso campo, né, sofrem abusos sexuais, né, violência doméstica, racismo. E qual é o nosso papel? O nosso papel
de acompanhar, se for o caso, orientar, levar essa mulher até um consultório, ver o que está acontecendo, porque minhas irmãs têm mulheres que a dor é tão forte que são capazes de ser levadas até o suicídio. A coisa é muito séria, né? A coisa é muito séria, porque nós precisamos tratar, né, dessas mulheres, mostrando a elas, um dia o Senhor olhou para você e viu que você é igual, não importa a cor da sua pele. Nossa responsabilidade como MCM é ajudar, orar, buscando a sabedoria e o caminho do diálogo para quem sofre racismo. Não podemos botar uma pá de cal, não podemos fingir, irmãs, que não existe, porque existe. Graças a Deus, vocês não passaram, né? Mas eu digo para vocês, isso é mais comum do que vocês imaginam. A Isabel está aí na sala, na nossa igreja, nós temos a Eliette. Eliette é bem escurinha, bem escurinha. Quando ela chegou na nossa igreja, ela mesma, Eliette, ela não se sentia bem no nosso meio. Até que um dia, numa quarta-feira, no culto de oração, ela já sentava lá no cantinho. E as pessoas, que vai orar em dupla, vai orar em 3, e eu vi a Eliette lá no cantinho. Aí eu fui lá e falei, Eliette, eu quero orar com você. E a partir daquele momento, Eliette começou a sentar já ali no nosso meio. Depois ela já começou a participar conosco de uma atividade que nós temos, que eu chamo de Academia Saudável da Terceira Idade, e a Eliette foi se incluindo. Então, o papel da igreja é agregar, é incluir, é ir lá buscar aquela pessoa marginalizada para dentro da nossa comunidade cristã, porque foi para isso, minhas irmãs, que o Senhor Jesus veio. Precisamos nos conscientizar de que, sendo um crime, né, nós não podemos fazer de conta que ele não existe. Então, precisamos nos conscientizar de que, sendo um crime, não condiz com o cristianismo e nem deve ser uma prática cristã. Então, todas as vezes que nós percebemos isso, nós temos que ter uma ação, né? Precisamos falar mais desse assunto. A cor da pele não nos faz melhores ou piores que ninguém. Todos nós somos iguais, nós lemos na palavra de Deus. O Senhor Deus não faz acepção de pessoas. Lá em João 3,16, todo aquele que crê tem a vida eterna. Todo, tá certo? E, para encerrar, se você sofreu ou sofre discriminação, perdoe. Eu gostei muito dessa frase, eu liguei para a autora e falei para ela, eu falei, Verônica, eu agradeço muito a Deus, porque todos os preconceitos que eu sofri, né, eu perdoei porque dentro da minha casa, a minha mãe nunca permitiu que existisse nenhum tipo de preconceito. Então, irmãs, nós, com a nossa responsabilidade como MCM, sempre que possível, introduzir nos nossos estudos, no nosso bate-papo, né? Porque é na nossa casa, né? É na nossa casa que a gente precisa. Precisamos perdoar, sim, mas dependendo da situação, minha irmã, nós precisamos até denunciar. Não podemos considerar, né, que o racismo seja uma coisa natural, seja uma coisa banal, é só orar que vai passar, não. Nós temos que ir um pouquinho mais além. Não guardar mágoa ou rancor é nosso papel, porque é o Senhor que supre tudo em nós, graças a Deus. Né? Eu, depois que eu conheci o meu marido, ao contrário de Verônica, quando conheceu o marido dela, que também era branco dos olhos azuis, ela ficou toda temerosa. Mas sabe o que a sogra dela, que era uma MCM, uma mulher cristã, falou para ela? Minha filha, seja bem-vinda à nossa família. Você é resposta de oração para o meu filho. Amém? Que Deus nos abençoe. Né? Aquela irmã que lá atrás, eu tinha 17 para 18 anos, falou, quem é ela? Quem é ela? Não. O que ela pensa em casar com meu filho? Né? Ela hoje tem 88 anos. E isso, o tempo passou e um dia ela me pediu perdão, ela nem precisava me pedir perdão, porque eu já tinha perdoado aquela irmã há muito tempo, porque dentro do meu lar
nunca existiu preconceito, então eu nunca tive preconceito de ser negra. Muito pelo contrário, eu amo a minha cor. O meu cabelo me dá um pouquinho de trabalho, mas a minha cor eu amo. Eu sei que o Senhor me fez a sua imagem e a sua semelhança. Queridas irmãs, muito obrigada pela oportunidade. Luci, muito obrigada pela oportunidade e que Deus possa estar completando no coração de vocês aquilo que eu não consegui transmitir. Amém? Amém. Amém. Obrigada, Leia, pela sua Eu palavra. quero... Dione. Não, eu gostaria de fazer um comentário, agradecer a Leia por ter trazido esse assunto para nós termos essa experiência de ouvir você. E eu queria ter falado lá no começo, quando você falou, alguém teve uma experiência, né, de racismo, e eu gostaria de contar a minha experiência, que foi muito vasta, mas eu gostaria de citar, só pontuar algumas coisas. Quando eu cheguei, há muitos anos atrás, em 1985, nós chegamos na primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro. Fausto foi convidado para pastorear. E houve a primeira reunião da MCM. E eu era uma senhorinha muito jovem, né, naquela época, e eu fui convidada para assistir, né, para ir à reunião. E a minha mãe tinha sido líder de MCM durante muitos anos, então já estava no meu DNA, né, que eu iria participar daquela reunião. Eu fui à reunião e depois teve um bolo, elas estavam celebrando alguma coisa. E vamos levar em consideração que realmente são muitos anos passados. E as senhoras que estavam naquela reunião chegaram, né, na cantina da igreja, que nesse tempo era bem diferente da cantina como ela é hoje, e aí todas sentaram em volta, e eu sentei naturalmente do lado de uma senhora. E eu notei que houve um grande desconforto das outras senhoras. E aí elas começaram a fazer sinal para mim, para eu mudar de lugar, que não, vem aqui ficar com a gente. Mas eu estava tão bem, porque eu tinha escolhido sentar do lado daquela senhora. A história daquela senhora é uma história interessante. Ela eu creio, já é falecida há muitos anos. Ela era uma senhora negra, muito pobre, trabalhou durante muitos anos na casa de uma família da igreja, e ela teve algumas dificuldades, porque ela ela surtava de vez em quando. Então, ela já sabia, quando ela estava meio alterada, ela já dizia, irmã, eu estou falando direito? Porque ela já sentia que tinha algum problema, e ela sabia a medicação que ela ia tomar e tudo. Mas ela era uma senhora que, todas as vezes que eu conversava com ela, o Senhor me falava alguma coisa de muito precioso. Ela tinha a palavra do Espírito. O Senhor escolheu aquele vaso que, segundo ela mesma, né, tinha tantas imperfeições no fato dela ter aquele problema mental, mas ela foi de uma inspiração extraordinária na minha vida. E aí, então, eu escolhi sentar do lado dela, porque eu gostava muito, e, além de tudo, ela era muito engraçada. Mas eu notei o desconforto. Aí elas começaram a fazer sinal, e aí elas viram que eu não entendia, então uma delas, né, veio me dizer, Dione, vem sentar com a gente, porque você não está bem aí. E eu senti claramente que tinha a ver com essa minha amiga, né? Era uma senhora bem idosa até. Mas essas coisas são veladas, elas acontecem, mas a pessoa que está sofrendo racismo percebe, ela sabe o que está acontecendo, né? E eu tinha acabado de voltar dos Estados Unidos, da primeira vez que eu fui morar lá, né? Fui estudar, fiquei 10 anos, e ainda era muito recente a questão, Martin Luther King tinha acabado de falecer, Kennedy, né? Então, ainda havia muita inquietude dentro da sociedade americana. E lá nos Estados Unidos, o preconceito vai muito além, é preconceito contra quase que tudo, né? As igrejas se reúnem por raças, né?
a igreja mexicana, no caso eu estava no Texas, né? A igreja mexicana, os mexicanos juntos, né? A igreja dos afro-americanos numa outra igreja e tal. Então, até na questão da igreja havia bastante preconceito. E eu era uma latina, né? Eu vim da América Latina, também há preconceito, né? Então, eu estava num outro tipo de preconceito, mas era o preconceito racial, não é? Aquela sensação de que se você veio de uma outra parte do mundo, você não é tão assim, você não tem o mérito que eu tenho, provavelmente. Então, eu vi isso também. E voltando à primeira igreja, né, nós ficamos lá 20 anos. E minhas filhas cresceram com toda aquela mocidade da igreja, era uma multidão de jovens, né? A Cíntia conheceu todo mundo que eu estou falando aqui, né? Porque ela conviveu desde que Lorena, a filha dela, Félix, né? O garoto, eles eram pequenos, junto com as minhas filhas, e a Lorena e a Denise, a minha filha, eram assim as melhores amigas, né? Estavam sempre juntas. Bom, anos depois cresceram, né? E a Diane, a minha filha mais velha, depois de um namoro mal sucedido, ela ficou muito chateada, muito triste com esse namoro que não deu certo. E um dia ela e o André, que depois veio se tornar o marido dela, resolveram convidar um grupo de amigos para chorar as mágoas juntos, né? O André também tinha tido uma experiência ruim de namoro, então a Diane começou a sair com o André. Bom, eles acabaram namorando e se casando. Eles eram tão bons amigos que foi até difícil no começo. Ela disse: mãe, o André é igual um irmão para mim. É difícil, né? Fazer essa transição e tê-lo como namorado. Agora, o detalhe: André era negro. Ele era de uma família da igreja, um diácono e uma serva de Deus. Ela veio até a falecer no ano passado. E uma família, gente, que até hoje me emociona falar desse casal. Que preciosidade! Cíntia conheceu doutor Osmar e Nilda. Gente, não dá para descrever. Evangelistas, missionários. Olha, foi assim uma coisa extraordinária. Quando a Diane disse que estava namorando o André, primeiro que eu já estava pensando, ela estava assim, acho que com 23, e eu pensando, ai, menino, será que essa menina não vai casar, não vai namorar? Eu já estava assim, meio chateada. Quando ela disse que estava namorando o André, a gente foi glória e aleluia. Eu falei, gente, que bênção! E logo o André, dessa família abençoada pelo Senhor. Mas, irmãs, mesmo com toda essa bênção, né, havia o preconceito. E a gente não ouviu muito, porque era a filha do pastor. As pessoas talvez falassem por fora, né? Mas havia um preconceito. E aí, quando André começou a fazer parte da nossa família, meu querido André, porque até hoje somos amigos, né? Eu comecei a entender melhor o que é o preconceito. Eu comecei a entender na minha carne o que é o preconceito, porque ele existe de fato. Muitas vezes ele está velado, mas ele é algo pecaminoso que muitas vezes é como você diz, Leia, nem percebemos, nem nos damos conta que não estamos agradando ao Senhor quando separamos pessoas pela classe social, pela cor da pele, pela a instrução, nível de instrução, se é latino, se é europeu, se é do continente africano, se ele é árabe. O preconceito está dentro da sociedade e nós, de fato, como você falou, temos que nos acordar. Temos que entender, discernir. Isso é discernimento do espírito, de sabermos o que agrada ao Senhor e o que o desagrada. É interessante que agora, recentemente, vou terminar, tá? Recentemente,
eu ouvi um rabino dizendo que muitos judeus, lá no começo, eram negros. E foi uma novidade para mim. Mas realmente não havia essa... A gente pensa, né, que os judeus, pelo menos a minha concepção, né, os judeus que eu conheci, e convivi com muitas colegas judias no colégio que eu estudava lá no Rio, elas eram de pele branca, um pouco mais, até mais claras do que eu sou meio marronzinha, né? Elas eram assim mais claras. Mas esse rabino estava dizendo isso. Alguém fez uma pergunta e ele estava dizendo, não, muitos judeus, lá no começo, eram negros, né? E havia judeus na África, havia judeus em todos os lugares. Bom, eu vou fechar o parênteses aqui. É só para dizer isso. É muito oportuna a sua palavra nessa noite. Que nós possamos, de fato, examinar os nossos sentimentos diante do Senhor e sermos como o Senhor, porque Ele nos convida a termos esse amor, né? Amou o mundo de tal maneira, não foi de qualquer maneira, foi de tal maneira que deu o seu Filho por cada um de nós. Então, muito obrigada, viu, Leia? E desculpe, irmãs, eu ter demorado tanto, porque eu fico entusiasmada. Aí eu ficava aqui a noite toda te ouvindo. Quem quiser ir embora, pode ir embora, tá, gente? Eu vou ficar ouvindo de ônibus. Não, desculpa, tá. Uma boa noite. Amém. Então, muito bom, foi muito bom, muito inspirativa a nossa noite hoje, né? Deus falando conosco, né? De uma forma simples, né? Mas Deus fala de todas as formas para a gente, né? Então, muito obrigada mais uma vez e agradeço a Deus, né, por essa oportunidade que Ele nos dá de estarmos aqui ouvindo, fazendo esses estudos, né? Compreendendo que Deus quer que aprendamos e que vivamos, né? E de uma maneira melhor, de sermos mais unidos um com o outro, né? E sabermos que nós somos um só perante Deus, né? Uma criação. Irmãs, eu agradeço pela oportunidade, agradeço por este culto maravilhoso que tivemos hoje, agradeço pela presença das irmãs